A brisa fria já começava a endurecer as bordas da varanda da casa em Florianópolis, quando desci do táxi com minha pequena mala. Toquei a campainha, equilibrando uma bandeja de pãezinhos de goiaba com uma mão. Otávio abriu a porta distraído pelo celular. Oi, mãe. Você chegou rápido. Ele se inclinou, deu um beijo meio desleixado na minha bochecha e sumiu pelo corredor antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Zuleika apareceu logo depois, toda de batom vermelho e suéter de lã branca, com um sorriso que não chegava aos olhos. Adelina querida, colocamos você no sótão outra vez. Me perdoe, mas os outros quartos estão cheios com os projetos das crianças. Você entende, não é? Assenti claro que entendia, e a seguir pela escada estreita que rangia a cada passo cuidadoso. O sótão era o mesmo de sempre, uma cama de solteiro com lençóis descombinados, uma corrente de ar pela janela e um aquecedor zumbindo cansado no canto. Um cabide solitário balançava no armário aberto. Coloquei os presentes no pé da cama, livros que cacei o ano todo, edições raras, exemplares autografados, encadernações primorosas. Duvidava que sobreviveriam amanhã sem serem esquecidos em meio ao papel de embrulho. Lá embaixo, Zuleika me entregou uma faca de descascar e uma tigela de batatas doces. Pode começar com essas enquanto eu cuido da decoração da mesa. Descascava em silêncio enquanto ela rearrumava os cartões de lugar e servia suco de maçã em taças de cristal. Ninguém perguntou como ia à livraria. Ninguém perguntou o que eu estava lendo ou para onde viajei naquele outono. As gêmeas passaram correndo pela cozinha sem me olhar. Otávio apareceu uma vez perguntando onde eu tinha guardado as pilhas do trenzinho de brinquedo da infância dele. Não esperou pela resposta. Tarde da noite, enquanto eu embrulhava novamente uma fita solta no presente do meu neto sozinha no sótão, meu celular vibrou ao meu lado. Uma mensagem iluminou a tela. Parabéns, Adelina. Seu portfólio ultrapassou oficialmente a marca de 30 milhões de reais. Vamos discutir a reestruturação do patrimônio depois das festas. Olhei para a mensagem por um instante, o polegar pairando sobre a tela. Então silenciei o celular e o guardei sob o travesseiro. Lá embaixo, risadas ecoavam da sala. Sentei-me em silêncio, enrolada no meu xale, observando a geada se formar nas bordas da janela do sótão. Amanhã chegaria e com ela a véspera de Natal. Quando desci para chunar a cozinha, a casa estava começando a despertar. As gêmeas discutiam sobre a cobertura dos doces. Otávio mexia no controle remoto da lareira e Zuleika descalça perto da máquina de café. Cabelo preso com um lenço de seda, rolava o celular freneticamente. Ou tentava. Ela olhou para mim enquanto eu quebrava ovos na frigideira. Adelina, você se importaria se eu usasse seu celular? O meu descarregou ontem e preciso confirmar o buffet para o Réveillon. Hesitei. Foi só um instante, mas o suficiente para ela notar. Ainda assim, entreguei o celular. Obrigada, disse ela com aquela naturalidade de quem sempre pegou o que não era seu. Voltei-me para o fogão, virei uma fatia de bacon e quando olhei novamente, Zuleika estava parada encarando a tela como se ela a tivesse mordido. Seus lábios se entreabriram, os cantos tremendo enquanto tentava controlar o rosto. Ela levantou os olhos e me pegou observando. Que mensagem! Interessante, disse ela baixo, virando o celular para si, fingindo que não tinha lido o que claramente leu. Não sabia que você tinha um consultor financeiro. O tom dela mudou, doce demais ensaiado. Sequei as mãos num pano de prato e estendi a palma. Obrigada. Pode devolver agora. Zuleika sorriu. Claro, pelo resto do dia ela estava diferente, exageradamente atenciosa. Ofereceu-se para ajudar a arrumar a mesa. Perguntou se eu estava confortável no sótão. Trouxe-me chá. Foi a primeira vez desde 2017 que ela usou meu nome 2 vezes na mesma frase. À noite, a família se reuniu na sala. As luzes piscavam na árvore e as gêmeas abriam pequenos presentes perto da lareira.
Otávio estava servindo um conhaque quando Zuleika disse casualmente: "Sabe, é engraçado. Vi algo no celular da Adelina hoje. Você sabia que ela tem milhões guardados em algum lugar?" O silêncio tomou a sala. Otávio virou-se para mim. Minhas mãos permaneceram cruzadas no colo. Acho que todos nós julgamos mal o que aposentada realmente significa. Ela acrescentou, os olhos fixos nos meus. O jantar atrasou. O presunto esfriava ao lado de uma tigela de batatas doces intocadas. Ninguém se mexia para comer. Otávio lia e relia a mensagem no meu celular, como se uma segunda leitura pudesse mudar seu significado. Zuleika, sentada na ponta da mesa, parecia uma promotora pronta para um interrogatório. "Eu só não entendo", disse Otávio, a voz mais baixa que o normal. "Por que você nunca nos contou? Porque não era da conta de vocês?" Respondi simplesmente. Ele piscou magoado. "Pensávamos que você estava com dificuldades. Você sempre deixou parecer que mal se virava." "Eu nunca disse isso, mas você deixou a gente pensar", interrompeu Zuleika. "Você ficou naquele sótão gelado como se fosse uma santa. Usava roupas de brechó, pelo amor de Deus. Agia como se fosse uma de nós." Encarei-a. "Eu sou uma de vocês. Vocês é que nunca olharam com atenção. Minha cunhada Clarice, que chegou à tarde com um doce de leite e uma opinião forte sobre como eu corto o peru." Inclinou-se para a frente agora. "Adelina, você sempre foi reservada, mas isso parece enganação. Família deve compartilhar essas coisas." Otávio assentiu. "Você sabe quanto custa a educação das crianças. O Mateus tem problemas com leitura. A Sofia quer estudar no exterior. E isso poderia mudar tudo para eles. E para nós", acrescentou Zuleika, "temos economizado, nos sacrificado. 30 milhões, Adelina. Isso não é só dinheiro, é um futuro. Para todos nós." A mesa vibrava com a palavra nós, como se eu tivesse assinado um contrato secreto só por ser a mais velha. Não escondi por maldade. Falei por fim. Escondi porque queria paz. Otávio suspirou forte. "Mas, mãe, você não acha que merecemos?" "Acho que você já respondeu isso", eu disse. O silêncio caiu como cinzas. Até as gêmeas sentiram a tensão. Uma empurrava as ervilhas pelo prato. A outra encarava o suco. Ninguém perguntou sobre os livros que embrulhei. Ninguém perguntou como construir a vida que eles ignoraram. Terminamos o jantar sem brindes ou orações. Mais tarde, enquanto eles se moviam para a sala para os presentes, subi para o sótão sem dizer uma palavra. A casa finalmente silenciou. Esperei como sempre até as vozes se apagarem e as televisões diminuírem. Então desci do sótão com cuidado, o hobby bem amarrado, o chão rangendo sob meus pés como um sussurro culpado. Fui até a cozinha querendo um copo d'água e, quem sabe, um momento sozinha com meus pensamentos. Mas vozes me pararam no corredor. "Ela não vai durar muitos anos de qualquer forma", dizia Zuleika, a voz baixa, mas afiada. "O que ela vai fazer com 30 milhões? Comprar um mausoléu?" Zuleika começou Otávio, mas sem firmeza. "Não escute. Ela fica aqui no nosso sofá todo Natal de graça, há mais de uma década. Aquele sótão é espaço que poderíamos usar. Eu cozinhei, eu limpei, eu a recebi. E todo esse tempo ela tinha dinheiro guardado enquanto a gente se vira para pagar a escola, e o telhado precisa de conserto." Otávio não respondeu de imediato. "Ela nos deve, Otávio." Houve uma pausa tão longa que senti ela apertar minhas costelas. "Eu só não imaginava que ela esconderia algo assim", ele disse por fim cansado. "Mas escondeu", respondeu Zuleika. "Agora decidimos o que fazer." Não esperei para ouvir mais. As escadas gemeram sob meus pés enquanto voltava ao sótão. O copo d'água ficou esquecido. O frio do quarto agora combinava com o frio no meu peito. Eles não estavam curiosos, não estavam confusos, nem mesmo magoados. Estavam calculando. Todos os anos que dobrei guardanapos ao lado de Zuleika que me ofereci para levar as gêmeas ao piano,
que sorri durante jantares onde eu era invisível. Eu ainda era a mulher no sofá, um móvel, um peso, uma carteira que eles não sabiam que possuíam. Sentei-me na beira da cama estreita e encarei a janela escura. Lá embaixo, a lareira crepitava num temporizador, fingindo aquecer o lar. Eu sabia o que precisava fazer antes da manhã. Levantei antes que o sol tocasse as janelas. A casa ainda carregava o peso do jantar da noite anterior e das verdades não ditas. Arrumei a mala rapidamente. Os presentes com fitas continuavam intocados sob a árvore lá embaixo, mas não olhei para trás. Na porta da frente parei. Meu casaco pendia direitinho, no mesmo gancho de sempre, como se eu pertencesse ali. Vesti-o, girei a maçaneta e saí para o frio cortante da manhã de Natal, sem acordar ninguém. O táxi chegou em minutos. Dei ao motorista o endereço da pousada perto do Lago das Araucárias, tranquila escondida entre pinheiros, um lugar que visitávamos quando Nivaldo ainda estava vivo. Vi o bairro passar ao contrário pela janela, as casas piscando com luzes e expectativas. Nenhuma delas me viu partir. Na pousada, o recepcionista me recebeu com um copo quente de quentão e sem perguntas. Agradeci por ambos. Instalei-me num quarto com vista para o lago e deixei o silêncio me envolver como um casaco que não usava há anos. Então abri o laptop e digitei um nome que não usava fazia tempo. Em 1 hora, estava ao telefone com Anselmo, meu advogado, há 12 anos. Quero fazer mudanças, disse. Mudanças grandes. Ele não perguntou por quê. Naquela tarde, enquanto corais passavam sob as janelas embaçadas da pousada, reescrevemos meu testamento do zero. A versão anterior, cuidadosamente equilibrada, generosa, com Otávio e os netos, foi embora. No lugar, um fundo para mulheres em estudos de preservação histórica e cultura material, bolsas, financiamentos, auxílios para viagens, uma fundação em nome de Nivaldo que me ensinou a ver valor nas histórias esquecidas. Não deixei nada para Zuleika. Otávio receberia uma cópia autografada do primeiro artigo publicado por Nivaldo e a escritura da nossa cabana de família. Algo quieto, algo honesto. Mas a fortuna. Isso iria para onde seria valorizado. Quando os documentos foram assinados e registrados, sentei minhas mãos surpreendentemente firmes. Sem raiva, sem vingança, apenas concluído. Lá fora o lago segurava uma camada de gelo prateado intacta e serena. A neve caía outra vez suave e constante contra as janelas da pousada. Sentei-me à pequena escrivaninha perto da lareira, um par de luvas secando no radiador, e abri a caixa de livros que guardei. Eram lindos, 2 edições autografadas que Nivaldo e eu compramos na nossa última viagem a Tiradentes. Uma era uma história ilustrada sobre mulheres na arquitetura brasileira. A outra, um raro volume infantil de folclore nordestino, cuidadosamente preservado. Embrulhei cada um em papel pardo e amarrei com uma fita bordô. Sem brilho, sem excesso. Só cuidado. Dentro de cada capa, escrevi um bilhete com minha letra mais caprichada, que vocês cresçam curiosos e corajosos o suficiente para honrar o que outros ignoram. Com todo o meu amor. Vovó Adelina, selei as cartas e as deixei de lado para enviar depois das festas, quando houvesse menos espetáculo, menos amarras. Quando um presente pudesse soar como um sussurro, não como uma negociação. Enquanto me levantava para pegar um chá, meu celular vibrou. 3 chamadas perdidas de Otávio. Uma mensagem de Zuleika. Precisamos conversar sobre o futuro. Família merece compartilhar. Compartilhar. Aquela palavra de novo. Virei o celular a tela para baixo. Deixei-os pensando. Lá fora, a neve se acumulava suavemente ao longo do muro de pedra da pousada, suavizando tudo o que tocava. Abotoei o casaco, coloquei o cachecol e saí para o branco sem vento. Cada passo ecoava sob mim com uma honestidade que minha família nunca ofereceu.
Não havia enfeites ali, nem frases feitas. Apenas um caminho que eu mesma traçava. A dor que carreguei por anos, de ser invisível, de morder a língua em nome da paz, havia se tornado algo limpo e oco como um sino após seu último toque. Eu não precisava da aprovação deles. Nunca precisei. Mas foi preciso perder a ilusão do amor para entender a diferença entre ser incluída e ser usada. Caminhei mais longe do que pretendia, deixando o frio picar minhas bochechas, o silêncio se assentar nos meus ossos. Quando voltei, o chá estava frio, mas o silêncio estava quente. Depois que Nivaldo morreu, encontrei-me cercada por um silêncio, daquele que murmura por páginas antigas e corredores vazios. Mas o luto não interrompeu os hábitos que construímos juntos. Pelo contrário, os aguçou. Nivaldo era um homem quieto, com um olhar brilhante. Ele conseguia datar pergaminhos pelo cheiro e identificar tintas pelo teor de ferro. Enquanto outros maridos jogavam cartas ou seguiam o mercado financeiro, ele vasculhava catálogos de espólios atrás de baús fólios ou papéis avulsos. Seu maior amor, além de mim, era a história que ninguém mais se importava em preservar. Eu era quem organizava tudo. Depois que ele se foi, não parei. Comecei pequeno, vendas de espólios em cidades do interior, leilões com mais poeira que dignidade. Comprei um conjunto desbotado de cartas da revolta da vacina por R$ 150 e as vendi devidamente autenticadas por R$ 25.000 a um colecionador particular. Certa vez encontrei uma caixa de veludo com moedas antigas dentro de um armário de música desgastado, o tipo de achado que até os negociantes experientes deixavam passar. Outra vez descobri um mapa da época da Inconfidência Mineira, rotulado como decoração de réplica. Aprendi a falar menos, a me vestir com simplicidade. Ninguém suspeita de uma mulher de suéter tricotado segurando um caderno velho de que ela valha mais que seus cupons de desconto. Minha reputação, quando eu precisava de uma, vivia em canais privados, gerida por corretores que nunca usavam meu nome completo, apenas iniciais. Uma empresa, um endereço de transferência. Vi as contas crescerem. Diversifiquei títulos municipais, fundos mútuos, depois imóveis alugados por meio de um truste que Nivaldo criou quando não tínhamos nada, além de um sonho e uma mesa de cozinha. Otávio nunca perguntou. Zuleika achava que eu cortava cupons porque era frugal. Eles nunca olharam além do suéter. Isso me convinha. Eu não estava escondendo. Estava construindo. Cada registro, cada arquivo, cada nota cuidadosamente dobrada era uma pedra na fundação que ergui enquanto eles olhavam para o outro lado. Eles pensavam que eu não tinha nada porque nunca pedi por mais. Nunca entenderam a riqueza que se carrega quando você sabe ler uma assinatura, uma marca d'água, um silêncio. E essa foi a maior proteção que já dei a mim mesma. O sino acima da porta tilintou com o som suave que eu mesma escolhi, quente, quase pedindo desculpas. Levantei os olhos de um diário de campo da Guerra do Contestado que estava catalogando, esperando o cliente usual em busca de um presente de última hora. Em vez disso, lá estava Zuleika. Casaco branco impecável, luvas de couro, caras, cabelo perfeito demais para o frio lá fora. Ela sorriu daquele jeito que não toca aos olhos. Adelina disse como se tivesse passado por ali numa visita de vizinha, não dirigido 2 horas e meia para estar na livraria que ela uma vez chamou de Museu de Poeira. Estava na cidade, acrescentou a voz doce. E pensei, estou tão preocupada com você. Depois do Natal, você simplesmente sumiu. Levantei uma sobrancelha, mas não disse nada. Ela entrou mais no ambiente, inspecionando as prateleiras dos expositores. Seus saltos faziam um som seco demais no assoalho de madeira. Este lugar é charmoso, ofereceu, então virou-se para mim. Olha, sei que as coisas ficaram emotivas. Otávio está péssimo, as crianças ficaram confusas. Mas somos família. E família, bem. Ela ajustou a lombada de um livro, cuida um do outro. Assenti uma vez. Esperei.
Ela respirou fundo. Estávamos pensando, administrar um patrimônio desse tamanho na sua idade deve ser exaustivo. Gostaríamos de ajudar, só para aliviar o fardo, criar os trustes certos. Pelas crianças, claro. Aí estava. Olhei para ela. Realmente olhei. O brilho polido, o discurso ensaiado, o leve tremor no queixo. Fechei o livro de registros e me levantei. Não tem nada para você aqui, disse calmamente. Por um momento, ela não reagiu. Então o sorriso caiu como uma cortina. Você vai se arrepender, sibilou dando um passo à frente. Quando estiver sozinha. Quando o dinheiro não segurar sua mão no hospital. Quando ninguém vier nas festas. Estudei-a por um longo segundo. Melhor sozinha que usada, respondi. Ela saiu sem bater a porta, o que de algum modo tornou o gesto mais alto. O sino tilintou atrás dela, seu som suave caindo como o ponto final de uma frase longa e amarga. Não me mexi por um tempo. Depois, virei a placa para fechado e voltei ao meu registro. O convite chegou num papel creme pesado com letras em relevo em reconhecimento às suas contribuições para a preservação do patrimônio brasileiro. No canto inferior, meu nome, escrito corretamente com respeito pela primeira vez em muito tempo. Não ia a um evento formal há anos. Escolhi o terno de veludo que Nivaldo amava, mandei ajustá-lo ao corpo que o tempo esculpiu. Um broche de granada na gola, os brincos de pérola do nosso 30º aniversário. O salão da Sociedade Histórica brilhava naquela noite. Pisos polidos, luzes quentes, o murmúrio baixo de conversas sobre taças de vinho. Fiquei perto de uma vitrine com correspondências da Inconfidência Mineira, que Nivaldo ajudou a autenticar, fingindo não notar o pequeno grupo reunido perto do retrato coberto por um pano de seda. Então uma voz no microfone. Esta noite, homenageamos os visionários silenciosos, aqueles que viram valor onde outros não viram. O pano caiu. O retrato de Nivaldo olha sobre tela pincelado com uma reverência suave. Ele parecia como na nossa foto favorita. Olhos gentis, um leve sorriso. Abaixo da moldura, Nivaldo Ferreira, estudioso colecionador legado, preservado por Adelina Ferreira. Ouvi os murmúrios antes de ver as pessoas se virando para mim. Aplausos. Não educados, não obrigatórios. Verdadeiros. Uma jovem se aproximou, alguém que não via há mais de uma década. Lívia. Ela havia estagiado no arquivo que financiei anonimamente. Agora usava o crachá de curadora do museu. Ela me abraçou. Você mudou minha vida, sussurrou. Aquela bolsa me levou à pós-graduação. Tudo o que faço. Começou com o que você me ensinou sobre história. Pisquei rápido, sorri. Minha voz quase falhou. Obrigada, querida. Ninguém mencionou Zuleika. Ninguém perguntou que carro eu dirigia ou quanto custavam minhas botas. Pela primeira vez em muito tempo não senti que precisava explicar quem eu era. Fiquei ao lado do retrato de Nivaldo enquanto casais posavam para fotos. Falei com doadores, respondi perguntas discretas sobre preservação, ri com 2 estudiosos que ainda lembravam de nossos primeiros achados. E quando as luzes diminuíram, percebi algo raro. A versão de mim que importava era finalmente aquela que eles podiam ver. O aroma de alecrim e casca de laranja flutuava da minha cozinha misturando-se às notas suaves de jazz que tocavam no velho toca-discos no canto. A mesa estava posta para 6. Guardanapos de linho, louça azul e branca que Nivaldo e eu colecionamos juntos, e um pequeno arranjo de galhos de pinheiro que cortei no beco atrás do prédio. Simples, bonito. Dulce chegou primeiro às bochechas coradas, segurando uma garrafa de licor de flor de sabugueiro e uma torta ainda quente do forno. Ela me abraçou como uma neta faria. Está cheirando como se alguém soubesse o que está fazendo aqui. Não espalhe esse boato, brinquei rindo. Deixe eles pensarem que sou indefesa. Isso me dá tempo. Logo depois veio Edgar, o diretor do museu, que uma vez ignorou meu nome, mas agora
me convidava para palestras. Ele trouxe um pacotinho de cera de lacre antiga para minha coleção. Depois, Violeta, 19 anos, olhos atentos, coração aberto, vestindo um casaco de segunda mão e sapatos polidos. Minha primeira bolsista integral. Ela sorriu ao me entregar um cartão com uma violeta prensada dentro. Do caminho perto do arquivo, disse: "Achei que você gostaria mais disso que de uma vela." Compartilhamos o jantar, à luz de velas, o tipo de refeição que convida histórias, não julgamentos. Eles fizeram perguntas de verdade, não sobre o que eu tinha, mas sobre quem eu era. Falei de Nivaldo de Mapas e diários de campo da velha gráfica, onde encontrei uma carta costurada na encadernação de um inário. Quando os pratos foram recolhidos e a última fatia de torta acabou, brindamos, as coisas esquecidas que voltam a ser sagradas, disse Violeta. Depois que todos foram embora, sentei-me à janela enquanto a neve cobria as pedras do calçamento lá fora. Tirei 2 cartões que escrevi antes, um para cada neto. Não cheques, apenas memórias. Um sobre uma caminhada num riacho no verão, outro sobre uma história que eu contava antes das sonecas. Coloquei os cartões em envelopes e os deixei perto da porta para enviar. Então sussurrei para ninguém e para todos ao mesmo tempo. Eu era a mulher do quarto dos fundos. Agora eu sou dona da casa. E finalmente apaguei a luz.